A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui é o pastor Edgar Conceição da Silva, o pastor da Igreja Evangélica Terra de Midian, ministrando palavras de vida para a sua vida. O Senhor abençoe abundantemente sua vida, sua casa e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Erga suas mãos ao céu, ao alto, e glorifique a Deus nessa hora comigo. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Se há algo que o crente, se há algo que aquele que crê em Deus nunca, jamais pode se cansar, é se cansar de glorificar a Deus. Nossa alma, ela não tem o direito de se enfadar, não tem o direito de rejeitar, não glorificar a Deus, porque é no glorificar ao Deus Todo-Poderoso que vivemos em nossa vida a intimidade, uma vida com Deus. Eu posso dizer que glorificar a Deus é a porta de entrada para uma vida com Deus. Porque quando você está glorificando, exaltando, louvando o nome do Senhor, você está sinalizando ao Todo-Poderoso que você quer intimidade com Ele, que você quer vida com Ele. Algumas vezes a gente passa em alguns lugares, a gente vê até em bares, pessoas louvando a Deus nos bares, né? E algumas pessoas até se perguntam, né? Mas será que faz sentido um louvor cantando dentro de um bar, né? E aquela pessoa que está vivendo uma vida no pecado e em determinado momento ela começa a abrir a boca para louvar a Deus, é claro que ela não está vivendo uma vida com Deus, mas a partir daquele momento que ela está louvando a Deus, ela está exaltando o Senhor, através daquele louvor, ela está sinalizando: Senhor, eu quero algo contigo, faça algo na minha vida. Então, eu acredito que nós não devemos desprezar quando uma pessoa, seja ela quem for, abre a boca para glorificar a Deus. Eu sei que não daremos todos os créditos necessários de uma vida com Deus, mas eu acredito que até o ponto de entender que aquela pessoa está sinalizando para Deus que quer algo com Deus, isso é válido acreditar. Então, se até um hino cantado num bar sinaliza para Deus, alguém está sinalizando para Deus que quer algo com Ele, quanto mais você aqui na presença do Pai, separando esse momento para ouvir esse áudio de palavra de vida e, através desse áudio de palavra de vida, reforçar, aumentar, acrescentar a tua aliança com Deus, a tua vida com Deus, até alcançar uma intimidade com Deus Todo-Poderoso e poder ouvir a voz de Deus, direcionamento de Deus e saber quais são a vontade e o apontamento do Senhor Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, a palavra de Deus para a tua vida está no livro de 1 Samuel, o capítulo de número 15, a partir do verso 22. 1 Samuel, capítulo de número 15, a partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor para a tua vida: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. O verso de número 30 do mesmo capítulo de 1 Samuel 15.
Disse assim a palavra do Senhor. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Levante as tuas mãos, diga: obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Glória a Deus. Se existe um real presente que o Senhor deu aos homens na terra, é a tua palavra, Senhor, é uma bússola. A tua palavra, Senhor, aleluia, é o meio pelo qual nós começamos a entender os teus desígnios, querer, vontade e caráter. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amados, essa passagem de 1 Samuel, capítulo de número 15, se dá em um momento que Saul, sendo o primeiro rei de Israel, ele se desvia do Senhor quando ele deixa de cumprir um mandado, uma ordem, do Senhor para a tua vida. O Senhor havia dado uma ordem pela boca do juiz, sacerdote, profeta Samuel, o mesmo que ungiu o rei Saul. Deu uma ordem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel, para que destruísse os amalequitas totalmente, porque havia uma guerra de anos, uma guerra de gerações de Amaleque contra Israel, e havendo Deus instituído o primeiro rei, Deus deu ordem que Saul, com o exército de Israel, viesse destruir os amalequitas. E a palavra de Deus começa a nos dizer que Saul, ele vai poupar, o melhor do gado, ele vai poupar ali algumas coisas que não foi destruída, e também o rei dos amalequitas, Agag. E nesse momento, Saul, ele vai levantar a ira de Deus contra ele, vai levantar a insatisfação de Deus contra ele. Mas interessante essa passagem, que enquanto que Saul desobedece, ao mesmo tempo também, como começa a relatar a partir do versículo 22, que ele quer sacrificar a Deus, ele quer apresentar a Deus uma parte do que ele poupou dos amalequitas, fazer sacrifício, colocar carneiros, colocar gordura. Mas a palavra de Deus vai dizer para esse Saul, esse rei de Israel, que o Senhor, ele não tem prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eu vou repetir para você. O Senhor tem porventura, verso 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Esse que obedecer é melhor do que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. E o final do verso 23 vai dizer: porquanto tu me rejeitaste a minha palavra do Senhor, e também te rejeitei a ti, para que não sejas rei. Ou seja, Saul, ele vai perder ali naquele momento diante de Deus o seu reinado, no momento em que ele desobedece a Deus, no momento em que ele desobedece a palavra do Senhor. E interessante dessa passagem, vale a pena ressaltar aqui, que Saul, ele continua no trono, mas a partir desse momento Deus já não enxerga ele mais como aquele rei amado, como aquele rei que ele confiava. Pois bem, aqui começa a palavra que eu quero liberar para você, que muitas pessoas vão enxergar na oração um meio de sacrifício necessário para se alcançar a vitória. A oração, ela é necessária, a oração, ela é a chave da vitória. E Saul, ele viu muitas vezes em Israel Deus se levantar para pelejar
a partir de um sacrifício, ele viu Deus fazer muitas coisas a partir de um sacrifício, e naquele momento ele queria, né? Ele queria e até fez ali um sacrifício, como diz aqui a palavra do Senhor, do verso 31, então Samuel se tornou atrás de Saul e Saul adorou-se. Quando ele adora o Senhor aqui, ele adora na desobediência. Quando ele adora o Senhor aqui, ele adora na rebeldia. Quando ele adora aqui, ele adora fora daquilo que o Senhor tem para com a tua vida. Irmãos, quantas pessoas estão orando na rebeldia? Quantas pessoas estão fazendo alguma coisa para Deus, né, na rebeldia? Ou melhor, vou dizer, elas estão pensando que estão fazendo alguma coisa para Deus. Na verdade, aquilo que o Senhor colocou, aquilo que o Senhor chamou, aquilo que o Senhor escolheu, elas já largaram, elas já deixaram, elas já abandonaram há muito tempo. Hoje, elas estão fazendo alguma coisa que elas consideram ser para Deus, mas elas estão fazendo do seu jeito, elas estão fazendo da sua maneira. Justamente até porque viver na obediência é pagar um preço que muitas das vezes nós não queremos pagar. O preço de negar a nossa carne, o preço de negar a nossa natureza, o preço de negar as nossas vontades, as nossas inclinações. E na cabeça de Saul ele achava, poxa, não tem nada a ver chegar em Amaleque e destruir tanto rebanho bom, tanto ouro, tanta prata, o rei, né? O que tem a ver o rei de hoje com um problema tão antigo? Ou seja, na cabeça de Saul, realmente nada tinha a ver aquela ordem de Deus. Então ele realmente resolveu ir lá em Amaleque, mas tinha coisa que ele quis fazer do jeito dele. Ou seja, quando tem uma ordem de Deus, quando tem uma direção de Deus, não existe coisa que você tem que fazer do seu jeito. Você tem que fazer tudo da maneira e da vontade do Deus Todo-Poderoso na sua vida. O que eu quero dizer para você, diante dessa palavra, é que a oração ela é a chave da vitória, mas antes da oração vem a obediência a Deus. Antes da oração, vem o atender aquilo que o Deus Todo-Poderoso quer na sua vida. Porque mais importante para Deus é que você obedeça. Mais importante para Deus é que você se arrependa. Mais importante para Deus é que você esteja na posição que Ele quer. Está cheio de gente com Bíblia na mão, vestido de crente, indo para as consagrações, fazendo longas orações, mas eu falo para os irmãos sem medo de errar, Deus está longe dessas pessoas, porque já é de muito tempo que elas não obedecem mais a Deus. Já é de muito tempo que elas estão rebeldes. Já é de muito tempo que elas se rebeliaram contra uma igreja, se rebeliaram contra um pastor, saíram falando mal, saíram criticando. Já é de muito tempo que elas simplesmente estavam na frente de uma consagração, estavam dirigindo uma congregação, não suportou as lutas, jogaram tudo para o alto, abriu a boca, falou mal dos irmãos, criticou. Agora você me diga, em que área da obra de Deus nós colocaremos a mão que não sofreremos injúrias? Em qual área da obra de Deus que nós colocaremos a mão que nós não sofreremos as pedradas? Sabe aquela irmã maravilhosa da tua igreja, que você admira ela, que ela ora, o céu se abre, ela ora, a glória de Deus desce. Ai, ela é minha inspiração. Aquela pessoa que a glória de Deus não se aparta dela, ela está ali pagando um preço, tá? Ela está ali pagando um preço muito alto, muito caro. E muitas das vezes nós acostumamos a admirar pessoas pela obra que elas fazem diante de Deus, pela glória que acompanha elas, mas nada em nós admiramos o preço da obediência que elas pagam. Isso nós não queremos.
Então, o que eu quero dizer para você é que antes de largas orações, antes de consagrações, antes de clamores esplendiosos, vem a tua obediência, vem a tua vida de obedecer ao Senhor. Muitas das vezes, obedecer ao Senhor é o que muitos não querem fazer. Não querem fazer porque justamente tem uma opinião contrária àquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Muitas vezes as pessoas estão enxergando a oração, uma vida de oração, ora 1, ora 2, ora 3, ora 4, ora 5, como um sacrifício necessário. A oração, eu digo, é muito importante. Através da oração, você fala com Deus. Através da oração, você abre o teu coração para Deus. Através do jejum e da oração, você tem uma vida íntima com Deus. Agora, não se esqueça de uma coisa: antes da oração vem a obediência. De nada vai adiantar uma pessoa ter um rótulo religioso. Eu digo rótulo porque quando você começa a se envolver com as coisas espirituais na desobediência, aquilo ali é tudo por fora. É tudo por fora. É tudo por fora, porque o Espírito Santo, ele que recebe. Como que o Espírito Santo vai receber o meu clamor? Como que a minha oração ela vai chegar até o Pai se eu estou na desobediência, se eu estou desobedecendo? Veja o que a palavra de Deus diz no verso 30. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para que adore ao teu Deus. Ou seja, depois de fazer o que fez, Saul, ele ainda queria ser honrado. Ou seja, e justamente quantas pessoas são assim: eu saí daquela igreja porque eu não fui honrado, né? Eu fiquei tantos anos como diácono, não fui presbítero, fiquei tantos anos como presbítero, não fui pastor, fiquei tantos anos, não me colocaram como diaconisa, fiquei tantos anos, não me colocaram como isso, como aquilo. Abandonar um lugar onde Deus te colocou, abandonar uma obra, abandonar uma posição. Você está igual Saul. Você está querendo honra-me, você está querendo aplauso, você está querendo elogio. Só que a gente esquece que a gente não está na casa de Deus para ser elogiado. A gente está na casa de Deus para ser quebrantado. A gente não está na casa de Deus para receber aplausos. A gente está na casa de Deus para tratar a nossa natureza, para que essa natureza inimiga do propósito de Deus, que vive dentro da nossa vida, ela não ser o meio pelo qual você vai desviar e terminar indo para a profundeza do inferno. Porque o trabalho de Satanás é o que? Incitar a tua natureza. E na tua natureza está as tuas vontades, está as tuas emoções, está a tua razão, está tudo aquilo que você quer e não aquilo que Deus quer. E o diabo está trabalhando para dar força à tua natureza, para alimentar a tua razão. E ultimamente você só sabe abrir a tua boca para dizer: eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certa, eu tô certa, eu tô certo. Mas pare para pensar, pare para raciocinar. Tanta gente ao teu redor, será que realmente está todo mundo errado, só você que está certo? Será que o teu pensamento de estar certo não está te isolando num lugar aonde que nem a presença de Deus você está sentindo mais? Veja o que a palavra de Deus está dizendo. Ele queria ser honrado e volta comigo para adorar. Então Samuel se tornou atrás de Saul e Saul adorou o Senhor. Ou seja, ele estava totalmente fora daquilo que Deus queria. Deus estava insatisfeito com ele. Ele
já havia sido rejeitado por Deus, mas mesmo assim ele adorou do jeito dele, adorou da maneira dele, orou, fez o sacrifício dele, ele fez o culto dele, ele fez o culto dele da rebeldia, ele fez o culto dele da desobediência, ele fez o culto dele do querer e da vontade dele. O que eu quero dizer para você com essa palavra: a tua obediência, meu irmão, a tua obediência, minha irmã, diante de Deus, ela vem antes de qualquer coisa. A tua obediência vem primeiro. A tua obediência vem primeiro. Não vai adiantar você se colocar diante de Deus, né? Se você não quer obedecer, se você não quer voltar atrás. A palavra de Deus, ela é para nos lavar, ela é para arrancar de nós tudo aquilo que está impedindo, obstruindo a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Não é como justamente nós queremos, não é justamente como nós pensamos, né? Mas nós temos que realmente pedir ao Senhor para trabalhar na nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a gente começa a ouvir muita gente, né? Ouvir muitas vozes, né? E às vezes deixamos de submeter a uma liderança que está dentro da nossa própria casa, né? Um pai, uma mãe, um marido, uma liderança que está dentro da nossa própria igreja, um presbítero, um diácono, uma pessoa que está ali na frente da obra para começar a obedecer gente que a gente nem conhece, simplesmente porque a gente viu um vídeo na internet e você deixa de seguir aonde que o Senhor te colocou para seguir gente que você nem conhece. É até inusitado, né? Ah, mas o pastor, ele grava conteúdo no YouTube, grava áudio, palavra de vida, e está dizendo assim. Não, eu estou dizendo assim porque o Espírito Santo de Deus está mandando falar, porque tem gente em rebeldia no lugar aonde que Deus colocou, tem gente fora da onde que Deus colocou e está seguindo coisas que Deus não te colocou para seguir. Tem gente que está fora do lugar, tem gente que saiu do lugar aonde Deus colocou, né? Saiu do lugar onde Deus colocou, batendo o pé, achando que está cheio de razão, mas diante de Deus você está na desobediência. E olha para a tua própria vida. Olha para a tua própria vida depois dos teus últimos atos, depois das tuas últimas atitudes, depois dessa rebeldia. Eu pergunto para você: o céu continua aberto para você como estava aberto antes? Você tem a mesma vida com Deus? Você tem a mesma intimidade com Deus? Deus te responde como te respondia antes? Aquelas visões de Deus, aquela glória de Deus que te envolvia, tudo acabou, tudo foi embora. Mas foi embora porque foi embora porque depois que alguém entrou no caminho da desobediência, nunca mais aquela presença de Deus te acompanhou. Ah, então o que eu sinto? Tem muita gente sentindo muitas emoções, sente emoções, né, por causa de um jogo de luz, sente emoções por causa de um jogo de palavras para mexer com a alma, mas aquela glória que te envolvia não te envolve mais. E se vai voltar a te envolver como envolvia antes, vai envolver se realmente você se arrepender e ter um reencontro com Deus. Porque enquanto que você viver na rebeldia, enquanto que você viver na desobediência, tu nunca mais vai experimentar aquela presença. Tu nunca mais vai experimentar aquela glória, aquela unção de Deus sobre a tua vida. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Eu acredito realmente que antes da oração vem a obediência. De nada vai adiantar eu dobrar o meu joelho para orar, querer de Deus alguma coisa, se eu estou na desobediência, todo rebelde, fazendo tudo que eu quero e da maneira que eu quero. O Senhor abençoe abundantemente a sua vida e que essa palavra, esse áudio,
Ouça quantas vezes é necessário for, venha ser na tua vida um instrumento, uma ferramenta de Deus para aplainar o teu caminho e te trazer de volta para aquilo que o Senhor quer na tua vida. Em outras palavras, para de inventar caminhos, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Levante tuas mãos, diga obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Oremos e agradecemos a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nós agradecemos a ti, a tua palavra, porque a tua palavra é poder. Agradecemos a maneira que tu se expressaste, agradecemos a maneira em que tu trabalhaste, desenvolvendo a tua palavra para trazer entendimento àquele que necessita do socorro espiritual na sua vida. Estende as tuas mãos sobre essa tua serva, sobre esse teu servo, sobre esse seu filho que nesse dia necessita deste teu amparo, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Estende a tua mão pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Toma o teu filho, toma a tua filha debaixo das tuas mãos. Cobre com o sangue do Cordeiro, livra de todo laço, de toda seta, de todo dardo, de todo embaraço e de todo mal. Eu entrego, Pai, debaixo das tuas mãos. Assim clamo e peço a ti, ó Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, pela tua glória e pela tua unção. Toma-nos debaixo das tuas mãos, cobre-nos com o sangue do teu Filho Jesus Cristo, repreende todo o mal, prospera o caminho da tua filha e do teu filho, Pai, que ora comigo. Assim te peço e te glorifico. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém, amém. O Senhor abençoe abundantemente sua vida, sua casa e tua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.